Olá pessoal! Como estão vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Nutrição e Saúde. Hoje viemos falar sobre um problema que afeta cerca de 7% da população brasileira. Esses são os 5 sintomas que você pode ter diabetes e não sabe. Hoje em dia, o número total de pessoas que vivem com diabetes tipo 1 ou tipo 2 chega a mais de 16 milhões, somente aqui no Brasil. Estima-se que 90% desse número tem um tipo 2. Nesse tipo de diabetes, a insulina não age de forma adequada para diminuir a glicemia produzida pelo pâncreas, podendo não ser suficiente. Ele é mais comum em pessoas com obesidade e histórico familiar de diabetes tipo 2. Quase metade das pessoas com diabetes tipo 2 sequer sabe que tem a doença. E mais 2 em cada 3 mortes de pessoas com diabetes são de causa cardiovascular. Como o diabetes e doenças cardiovasculares estão associadas? Os níveis elevados de açúcar no sangue podem lesionar as paredes dos vasos sanguíneos, provocando o estreitamento deles. Essa condição pode comprometer o funcionamento de órgãos importantes do organismo, como o cérebro e o coração. Sintoma número 1. Fome excessiva. Condição bastante relacionada com doenças metabólicas, como diabetes, polifagia, também conhecida por hiperfagia, se caracteriza pela fome excessiva e pela vontade de comer acima do normal, que não cessa mesmo que a pessoa se alimente. Sintoma número 2. Sede excessiva. Também conhecida como polidipsia. Em função da polidipsia, que por sua vez pode levar a boca seca até que o corpo reponha os níveis normais de água. É normal que se tenha sede com mais frequência. A polidipsia se apresenta acompanhada pela ingestão de líquidos em grande quantidade e em várias vezes para suprir a sede constante. Sintoma número 3. Micção excessiva. Termo médico para se referir ao aumento da produção de urina, ou seja, a necessidade de urinar muitas vezes durante o dia ou a noite, usualmente em volume normal. Em um período de 24 horas, adultos chegam a eliminar em média 3 litros de urina, enquanto as crianças de 2 a 2,5 litros. No diabetes, a poliúria acontece porque o organismo precisa se livrar do excesso de glicose no sangue. Já que a insulina não é suficiente ou já não consegue fazer esse trabalho. E então os rins são acionados para servirem de filtro, trabalhando em dobro, de forma a gerarem uma quantidade de líquido maior do que o normal, para que a glicose possa ser diluída e excretada através da urina. Sintoma número 4. Perda de peso. Observada com bem menos frequência em pacientes com diabetes tipo 2, a perda de peso é um sintoma extremamente comum no diabetes tipo 1. Doença de origem imunológica em que a insulina deixa de ser produzida de modo relativamente repentino. É que nesses casos, com a ausência de insulina, hormônio que também responde pelo armazenamento de gordura e pela síntese de proteínas no organismo, o corpo deixa de organizar gordura e de produzir músculos. Somado a isso, como as células não recebem a glicose em quantidade suficiente para realizar corretamente suas atividades, acabam tendo que obter energia de outras fontes. Ou seja, a partir da quebra de proteínas e dos estoques de gordura. Em resumo, sem insulina o corpo não gera músculos e gorduras, e ainda precisa fazer uso recorrente das reservas existentes. E assim, curiosamente, mesmo apresentando o sintoma de polifagia, pode acontecer da pessoa com diabetes também ter redução brusca de peso. Sintoma número 5. Fadiga extrema. Cansaço crônico, muito sono, falta de energia para desenvolver atividades cotidianas, preguiça frequente e tontura são sintomas comuns em casos de diabetes. Ocorrem pela desidratação provocada pela poliúria e pela incapacidade das células em receber glicose suficiente. Vale lembrar que no diabetes tipo 1, a insulina é inexistente, e, no diabetes tipo 2, não funciona corretamente. E como é esse hormônio responsável por promover a entrada da glicose circulante no sangue para dentro das células, conseguintemente, a glicose recebida pelas células não supre as necessidades substanciais. E, assim, o organismo produz menos energia por falta de combustível, o que provoca sintomas como fadiga e sensação de falta de energia. Obrigado por assistir. Inscreva-se para ver mais vídeos de nutrição e saúde.